E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer novamente as 10 posições, as 10 maiores posições da carteira do Alaska Poland, o fundo de Luiz Alves Pais de Barros. E nesse vídeo eu vou trazer como as ações dele evoluíram ao longo do tempo, se ele realizou alguns movimentos nesse mês que eu estou apurando, que vai ser o mês de junho, que é o último mês disponível que a CVM nos permite visualizar a carteira dele, o percentual das posições e o valor que está no mercado no mês que foi apurado, lembrando que está sujeito a atualizações, devido ao fato de ser de 3 meses atrás. Além de tudo isso que eu falei, eu quero lembrar para todos vocês que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra ou de venda, é apenas um vídeo de objetivo informativo para todos vocês. Mas antes de começar o vídeo, vou trazer um breve resumo sobre Luiz Alves Pais de Barros, caso você que esteja assistindo esse vídeo ainda não conheça. Luiz Alves é tratado como uma lenda viva da bolsa. O investidor é um dos sócios fundadores da Alaska Black. Luiz também tem sua carteira pessoal, que é essa que a gente vai falar, que é a Poland, operação que existe desde a metade do ano de 2003. Antes ele investia mesmo na parte de pessoa física. O projeto mais ambicioso de Luiz Alves Pais de Barros foi o Alaska, negócio que ele fundou em 2015 na parceria com os investidores Henrique Breda e Ney Miyamoto. Alves vem de uma família dona de diversas fábricas de açúcar, porém que perdeu quase tudo por não saber gastar direito, como afirma o próprio Luiz Alves. Luiz se formou em economia pela Universidade da USP, em São Paulo. O início da carreira do investidor foi marcado por ser um sócio da Credit Suisse Edin Grifo. Mesmo já tendo sucesso, sempre foi uma pessoa discreta e de poucos holofotes. Muito longe da mídia, apenas agora as pessoas conhecem direito sobre ele, mas antes não tinha nem imagem sobre ele. Ele foi conhecido por muito tempo como um bilionário fantasma. Ele vem de uma família que possui muito dinheiro proveniente da indústria do açúcar, porém por maus gastos perderam boa parte da fortuna. Desde jovem, Luiz já se interessava por dinheiro. Quando criança, uma das tarefas que ele mais gostava de fazer era colecionar moedas antigas. Na adolescência, o interesse foi para negócios, sobre o que ele passava parte do seu tempo lendo. Aos 16 anos, ele investiu pela primeira vez no mercado financeiro, e a primeira ação que ele teve foi da Comind. Diferente do restante da sua família, que gastava o dinheiro de forma inconsequente, Luiz Alves sempre buscou ser mais conservador, e isso teve grande contribuição para ele chegar no que ele chegou hoje em dia. Junto com Luiz Barsi e Lírio Parisotto, ele se tornou uma das figuras mais emblemáticas do mercado financeiro brasileiro, se tornando um dos maiores investidores e um dos que mais conhecem o mercado de ações no Brasil inteiro. Diferente de Luiz Barsi, que utiliza estratégias de dividendos, e de Lírio Parisotto, que investe muito em commodities, Luiz Alves tem um estilo muito mais versátil, investindo em qualquer tipo de ação, desde commodities até a própria Magazine Luiza, onde ele teve um retorno muito alto de 2015 em diante, com toda aquela alta que a Magazine Luiza teve. Mas enfim, pessoal, vamos analisar a sua carteira de ações e entender que posições ele confia mais, aonde ele está investindo mais, aonde ele está tirando o seu dinheiro. E a 10ª maior posição de Luiz Alves está no BRGE12, onde ele tem uma posição de 2,64%, uma posição acionária de 10.351.703 ações, que dava um valor de mercado nesse mês que foi apurado de 102.481.859 reais. E se nós olharmos a evolução da cotação dessa empresa, a gente percebe que ela teve uma valorização de 216% de seu período máximo desde 2006, onde ela começou a ser negociada a partir do desmembramento do Banco Real, se tornando o consórcio alfa de administração. Olhando a evolução em 5 anos, teve uma valorização de 318%. Olhando a evolução em 1 ano, teve uma evolução de 40%. Ou seja, se mostrou uma posição muito acertada na carteira de Luiz Alves.
Olhando em 6 meses, uma valorização de 6%. Olhando um mês, uma valorização de 4,39%. Ou seja, uma posição muito boa na carteira dele. Agora vamos ver sobre a empresa, o que ela faz e o que ela é. A BLGE12 faz parte do conglomerado Alfa, ao Alfa Consórcio, para ser mais específico. O consórcio Alfa Administração é uma das empresas pertencentes ao conglomerado financeiro Alfa. A sociedade anônima de capital aberto atua como detentora de participações societárias e cotas em empresas controladas e coligadas, as holdings. Com registro na bolsa desde 1977, a empresa tem como principais acionistas a administradora Fortaleza, que detém mais de 55% das ações ordinárias e preferenciais do consórcio Alfa. E também tem o Alaska Poland, que é esse fundo que a gente está falando justamente, que tem uma participação de cerca de 24% do capital total da companhia. O consórcio Alfa Administração mantém participação direta e indireta em diversas empresas. Entre essas estão a Metrô Tecnologia Informática Limitada, a Corumbau Participações e Administrações, a Alfa Seguradora S.A., a Alfa Previdência e a Vida S.A., o Banco Alfa S.A., entre outras diversas empresas. E a nona maior posição está na MYPK3, a Iochpe Maxion, uma posição de 3,75%, que equivalem a R$ 145.405.245 do período desse mês apurado. Ele tinha uma participação de 11.641.733 ações de Iochpe Maxion. Se olharmos a evolução das cotações nos últimos tempos, a gente percebe que ela tem uma valorização bastante expressiva desde 2000, onde foi o seu IPO, com uma valorização de 813%. Se olharmos em 5 anos, ela tem uma desvalorização de 31,87%. Porém, Luiz Alves montou essa posição mais recente, então certamente ele não teve toda essa desvalorização. Se olharmos num leque de 1 ano, tem uma valorização de 1,41%. Em 6 meses, uma valorização de 15%. E em um mês, uma desvalorização de 3,66%. Se olharmos o valor de mercado atualizado que ele deveria ter hoje em dia, baseado na cotação atual da Iochpe, ele teria R$ 159.491.742, ou seja, teria mais dinheiro do que ele tinha no mês de junho. A princípio, a Iochpe Maxion é uma empresa que atua na produção de rodas automotivas e componentes estruturais automotivos. Nesse contexto, ela é considerada uma líder global, com um alto nível de conhecimento técnico empregado em todas as suas operações. De um modo geral, a companhia possui importantes vantagens competitivas que impulsionam seus negócios, como liderança de mercado, principalmente na fabricação de rodas para veículos leves, comerciais e máquinas agrícolas, uma presença global muito forte, participação em todos os continentes no mercado de rodas e especialmente na região do NAFTA, no mercado de componentes estruturais, um custo de produção competitivo, com uma produção especializada em um parque fabril moderno, de modo ágil, rápido e com custos competitivos, uma qualidade de produto e processos, produtos certificados e reconhecidos no Brasil e também no exterior, ou seja, só pontos muito bons. O seu modelo de negócio é o seguinte: é a maior produtora de rodas do mundo e possui 32 plantas industriais localizadas em 14 países. De forma simplificada, as operações da Iochpe Maxion podem ser divididas em 3 categorias: a Maxion Wheels, a Maxion Structural Components e a Amstead Maxion, que é uma joint venture. Nessa divisão, a empresa é responsável pela produção de rodas de aço e alumínio para veículos leves e rodas de aço para veículos comerciais. Ao todo, ela opera com 23 plantas industriais em 12 países, fornecendo seus itens às principais montadoras mundiais, como a Daimler, a Ford, Volkswagen, Renault, Nissan, Toyota, Honda, Scania e até a própria GM. E a 8ª maior posição dele está na LJQQ3, a Lojas Quero Quero, 4,57%,
que dão R$ 177.173.233 no mês de junho, com uma participação acionária de 29.092.485 ações de lojas Quero Quero. Se olharmos a evolução da ação desde seu IPO, ela tem uma desvalorização de 70%, num prazo de um ano, uma desvalorização de 38%, prazo de 6 meses, uma valorização de 6,35%, prazo de um mês, uma desvalorização de 18%. É uma empresa que certamente é uma oportunidade neste momento. Luiz Alves está aproveitando isso e certamente não teve nenhum retorno muito expressivo sobre ela. Ela teve uma valorização bem forte agora com a queda na taxa de juros, mas com o passar do tempo ela acabou se desvalorizando novamente e chegando a preços bastante baixos. Ela há pouco tempo atrás chegou a custar até R$ 7,00 durante um pregão, para hoje custar apenas R$ 4,02. Ele não realizou nenhuma operação nesse mês em lojas Quero Quero, assim como as outras anteriores que a gente falou. Ele não fez absolutamente nada nessas empresas durante esse mês. E se a gente fosse considerar o valor de mercado que ele tem hoje em Quero Quero, é menor do que o mês de junho. No mês de junho ele tinha 177 milhões, agora ele tem 116.951.789 reais no valor de mercado atual, caso ele tenha mantido essa posição e não ter feito nenhuma alteração. Porém, se eu não me engano, há pouco tempo atrás, ele realizou uma aquisição em lojas Quero Quero, ali pelo mês de setembro. Porém, foi uma aquisição pouco relevante, não deve ter tido muita alteração no portfólio. As lojas Quero Quero atuam na produção de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos. Sendo assim, ela engloba os setores de construção civil e segmentos de casa, sendo que a empresa possui 2 centros de distribuição e lojas espalhados no estado do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Atualmente, a empresa conta com mais de 250 lojas e está em um processo de expansão. Atualmente, a Quero Quero tem muitas lojas. O processo de expansão da empresa foi muito agressivo nos últimos anos. Além da atuação no segmento de varejo, a loja Quero Quero também administra cartão de crédito, como o Verde Card. Já são mais de 3 milhões de cartões emitidos em suas lojas. A palavra lojas Quero Quero é um tipo de compromisso que a empresa assume com o cliente. Em resumo, desde 2012, a empresa se compromete a dar o produto de graça se a entrega atrasar. Quase todos os produtos da empresa são inclusos no compromisso do Palavra. Apenas os produtos de fornecimento local e os materiais brutos não são cobertos pelo compromisso. Portanto, se a empresa atrasar, o cliente tem até 90 dias após a data prometida na entrega para solicitar que o produto seja gratuito. As lojas Quero Quero foi fundada em 1967 em Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, por Tilly Schulze, Walter Gallas e Senna Hartmann. No começo, as lojas Quero Quero era apenas uma pequena empresa de comércio e representações. Em 69 foi incorporada a venda de materiais de construção do portfólio de produtos oferecidos. Em 70 teve o início do conceito de venda externa, com vendedores externos pelo noroeste do Rio Grande do Sul. Posteriormente, em 78, a companhia passou a vender também eletrodomésticos. O processo de expansão da empresa veio nos anos 80, onde totalizou 4 lojas. Já em 81, a companhia aumentou cada vez mais o seu portfólio de produtos. Em 93, a lojas Quero Quero abriu a primeira loja fora do Rio Grande do Sul. Em 2002, foi inaugurado o novo centro de distribuição de Sapiranga. Em 2008, a empresa foi adquirida pela Advent International. Em resumo, a Advent International é um fundo de private equity que contribuiu com uma gestão profissional para as lojas Quero Quero. Em 2009, houve a mudança da sede para Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre. Já em 2014, foi implementado o processo Mais Construção e em 2018 foi lançado o aplicativo Verde Card. Até que em 2020 a empresa finalmente abriu seu capital e entrou num processo muito forte de expansão que foi desacelerado agora pela fraqueza da economia nesse momento atual. Vamos ver se ela vai conseguir se recuperar e sair por cima. E a sétima maior posição está na Valid, a VLID3,
com uma posição de 4,62%, que davam R$ 179.104.497 no mês de junho, que dão 12.225.563 ações de Valid. Ele realizou algumas aquisições, ele comprou 674.900 ações, que dão R$ 9.902.175, e vendeu 282.400 ações, que dão R$ 4.121.933 no mês de junho. Se olharmos desde o seu IPO em 2006, ela tem uma valorização de 10%. Se olharmos nos últimos 5 anos, uma valorização de 23%. Se olharmos o último ano, uma valorização de 63%, ou seja, uma posição muito acertada na carteira de Luiz Alves. E se olharmos 6 meses, é mais assustador ainda, 80% de valorização praticamente. E olhando um mês, uma desvalorização de 7%. Se olharmos a posição que ele deveria ter atualmente com a mesma quantidade de ações, baseado na cotação atual de 17,15, ele teria que ter R$ 209.668.405 em Valid. Ou seja, uma posição muito superior com relação a junho, ou seja, ele está ganhando muito dinheiro em algumas posições da sua carteira. A Valid é uma empresa especializada no desenvolvimento de plataformas de segurança integrada e customizada para governos e organizações privadas. Ao todo, a empresa possui atuação em mais de 17 países. Em relação ao valor de mercado, a empresa possui 1,6 milhões, bem como 7 mil funcionários espalhados pelo mundo inteiro. Além disso, a Valid oferece aos clientes e fornecedores um amplo portfólio de produtos com soluções em meios de pagamentos e telecom, sistemas de identificação, marketing digital e certificação digital. Dentre os principais serviços que a empresa oferece estão certificados digitais de uso específico, biometria, assinatura digital, smart cards, selos rastreáveis, contactless cards, cheques, extratos bancários, aplicativos para internet bank, dentre outros. Basicamente, a empresa está presente em 16 países, incluindo países da América Latina, Europa, Ásia e África. Após adquirir o registro de emissora de valores imobiliários, a empresa passou a ser classificada na Bolsa de Valores em 2006. A história da Valid teve início em 57. A princípio, a empresa era denominada de Thomas Delarue e começou a atuar no Brasil como uma subsidiária da companhia inglesa. Assim, a empresa oferece serviços específicos, como atividades na área de tecnologia, impressão e papéis de alta segurança. E a sexta maior posição de Luiz Alves está na Celesc, a CLSC4, uma posição de 5,38%, que davam nesse mês R$ 208.553.200, uma posição acionária de 3.534.800 ações de Celesc. Não foi realizada nenhuma operação nesse mês em Celesc. Olhando a evolução da cotação, a gente percebe que desde 2012 ela teve uma valorização de 93%. Olhando 5 anos, uma valorização de 115%. Olhando um ano, uma valorização de 9%. Olhando 6 meses, uma valorização de 33%. E olhando um mês, uma valorização de 2%. Isso sem considerar os vários dividendos que foram pagos durante o tempo. Estou falando das cotações, desconsiderando o pagamento de dividendos, que foi muito alto ao longo do tempo, já que é uma empresa elétrica. E se olharmos baseado na posição que ele teria agora, ele teria na verdade 232 milhões, ou seja, ele já teria mais dinheiro do que no mês de junho, mais uma posição muito acertada na carteira dele. A Celesc Centrais Elétricas de Santa Catarina é uma empresa do setor elétrico brasileiro controlada pelo Estado de Santa Catarina, que detém 50% das ações ordinárias da companhia, o que corresponde a 20% do total das ações da empresa. Considerada como uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro, a Celesc se destaca nas áreas de geração e distribuição de energia. Em 2006, a companhia foi estruturada como holding e passou a gerir 2 subsidiárias integrais, a Celesc Geração e a Celesc Distribuição. Além das subsidiárias, a Celesc também detém o controle acionário da empresa da Companhia de Gás de Santa Catarina, a SC Gás,
além de ser sócio de empresas como a Companhia Catarinense de Água e Saneamento, a Casan, Dona Francisca Energética, a Defesa, Empresa Catarinense de Transmissão de Energia, a ECTE, bem como o projeto de usina hidrelétrica Cubatão. A Celesc Distribuição S.A. é subsidiária das Centrais Elétricas de Santa Catarina, que possui como foco a atuação na distribuição de energia elétrica. Sua sede fica localizada no município de Florianópolis, onde a empresa presta serviço para mais de 286 municípios catarinenses, o que corresponde a 92% do território de Santa Catarina. Em receita de fornecimento, a Celesc Distribuição se classifica como a sexta maior distribuidora de energia elétrica do Brasil. Além disso, a empresa é a sétima maior em volume de energia distribuída e a 10ª em número de unidades consumidores. A Celesc Geração é a subsidiária da Celesc que atua na geração de eletricidade. As ações desenvolvidas pela empresa são feitas por meio de operação, manutenção, comercialização e expansão dos parques de geração que ela possui, além de participações em projetos de empresas com investidores privados parceiros. E a quinta maior posição de Luiz Alves está na Pomo 3, a Marco Polo, posição de 6,32%, que davam nesse mês R$ 244.979.102, uma posição de 57.238.108 ações, e aquisições foram feitas nesse mês. Foi comprado 472.008 ações, que dão R$ 1.820.513 em Pomo 3 no mês de junho. Olhando a evolução da cotação, a gente vê que foi uma posição muito acertada de Luiz Alves. Aliás, eu, como investidor, estava posicionado em Marco Polo e qualquer subidinha eu já acabei vendendo, ou seja, eu perdi toda a alta, me lasquei. Já ele não, ele manteve a sua posição. Se olharmos a evolução da cotação desde que ela existe, ela tem uma valorização de 5.000%. Se olharmos 5 anos, uma valorização de 69%. Se olharmos um ano, uma valorização expressiva de 86%. Se olharmos 6 meses, uma valorização de 92%. E se olharmos um mês, uma desvalorização, nesse caso, de 8% devido a toda essa queda na bolsa. Mais uma posição acertadíssima da carteira dele, que eu me arrependo de ter me desfeito. E se olharmos, ele teria 263 milhões nos tempos atuais, ou seja, se ele manter essa posição, se ele manteve, no caso, a posição até agora, ele está com muito mais dinheiro do que ele tinha no mês de junho. A Marco Polo é uma empresa que atua no segmento de material rodoviário, com foco no desenvolvimento de transportes coletivos, bem como fabricação de ônibus e micro-ônibus para transporte rodoviário e coletivo. Atualmente, a companhia é líder no segmento em que ela atua, sendo uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo inteiro. A empresa possui atuação nos 5 continentes e produz veículos que são comercializados em mais de 100 países. Além da fabricação de ônibus e micro-ônibus, a empresa também fabrica ônibus escolares e turísticos, que fazem parte dos projetos especiais da Marco Polo. Como forma de expansão do portfólio da empresa, a Marco Polo criou em 1988 a Fundação Marco Polo, ampliando os processos operacionais no Brasil e também no exterior. O ônibus de 2 andares, por exemplo, foi lançado no Brasil pela primeira vez através da Marco Polo em 95. Além disso, a companhia trabalha por meio do Banco Moneo S.A., que foi criado em 2005, com foco no financiamento dos produtos oferecidos pela própria empresa. O processo de internacionalização foi firmado depois de alguns projetos internacionais com a Tata Motors, empresa indiana. Ambas criaram uma joint venture. No mercado de produção rodoviária, a empresa é detentora de aproximadamente metade de toda a produção nacional em relação a carrocerias, além de ser a maior exportadora do país quando o assunto são carrocerias para ônibus. Atualmente, a Marco Polo é uma das empresas que possui ações com maior evidência na B3. Além do segmento de material rodoviário, a companhia também integra o índice de setor industrial da Bolsa de Valores. E a quarta maior posição de Luiz Alves está na Alço 3 Allianz Sonai Shopping Centers,
com 6,77%, que davam no mês de junho 262.557.010 reais. Uma posição acionária de 10.651.400 ações e nenhuma movimentação nessa empresa no mês de junho. Olhando a evolução da empresa desde que ela está com capital aberto em 2011, ela subiu 14%. Olhando um prazo de 5 anos, subiu 9,98%. Olhando um prazo de 1 ano, subiu 7,47%. Olhando um prazo de 6 meses, uma valorização expressiva de 31%. E olhando um mês, uma desvalorização de apenas 1,74%. A gente pode perceber que foi uma posição que também teve um bom desempenho, pelo menos nos últimos meses, na carteira de Luiz Alves. E se fosse olhar a posição atualizada, ele teria, na verdade, 240 milhões, ou seja, essa empresa agora no mês que a gente grava esse vídeo está valendo menos caso ele tenha mantido a posição do que no mês de junho. A Aliança Sonae mais BR Malls é a maior plataforma de shopping centers do Brasil inteiro, resultante da fusão entre a Aliança Sonae e a BR Malls, duas das maiores empresas do setor. A combinação de negócios resultou em um portfólio de 62 shoppings presentes em 40 municípios nas 5 regiões do Brasil, com mais de 11 mil lojas. A Aliança Sonae mais a BR Malls se posiciona como uma plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras, apresentando seus shoppings como hubs de soluções destinados à convivência e espaços de oportunidades para empreendedores. E além disso, ela atua no planejamento e desenvolvimento de projeto, até o gerenciamento da estrutura, gestão financeira, comercial, jurídica e operacional de shopping centers. A Aliança iniciou suas atividades em 75 com a National Iguatemi, com a inauguração do Shopping da Bahia, primeiro shopping da região Nordeste e o quarto do Brasil. Em 2004 nasce a Aliança Sonae Shopping Center, fruto de uma joint venture entre a National Iguatemi e a Norte America General Growth. E em agosto de 2019 ocorre a fusão da Aliança Sonae com a Sonae Sierra do Brasil. A operação somou então 31 empreendimentos da Aliança aos 9 da Sonae, totalizando 40 shoppings. A BR Malls já foi criada em 2006 a partir da compra pela GP Investimentos e a Equity Internacional. E a terceira maior posição de Luiz Alves está na Cogna, COGN3, 11,02%, que dão nesse mês 420.193.660 reais em Cogna. Uma posição de 131 milhões e 41 mil ações de Cogna. Não teve nenhuma movimentação nesse mês, nem compra nem venda para a Cogna. Se olharmos o desempenho da ação desde que ela está sendo negociada, ela tem uma desvalorização de 34%. Em 5 anos, uma incrível desvalorização de 77%. Em 1 ano, uma desvalorização de 9%. Em 6 meses, uma valorização de 47%. E em 1 mês, uma desvalorização de 11%. Se olharmos a posição atualizada, ele tem uma desvalorização. Na verdade, ele tem 343 milhões, se fosse ver agora. Bem diferente da posição de 427 milhões de junho. A Cogna é uma empresa do segmento educacional, sendo assim a companhia responsável por fornecer serviços de ensino básico e superior. Com uma trajetória de experiência nesse mercado, a empresa é reconhecida como uma das maiores organizações educacionais privadas do Brasil e da América Latina. A atuação da Cogna é pautada em diversas empresas, sendo elas segmentadas de acordo com o ramo de atuação e o nível de ensino. No total são 4 empresas, todas elas com atuação pautada em dada região do país e no segmento de mercado, garantindo maior capilaridade e penetração nos produtos da empresa. As empresas são as seguintes: a Croton, a Platos, a Saber e a Vasta. A Croton inclui a Pitágoras, Fama, a Anhanguera, Unime, Unic, Unopar e Uniderp. Outra grande empresa que faz parte da Cogna é a Platos. Esse segmento da Cogna é responsável por atender o mercado B2B no ensino superior, sendo a principal parceira de crescimento do Instituto de Ensino Superior. De forma resumida, a plataforma Platos oferece uma ampla variedade de serviços de pós-graduação e graduação para as instituições de ensino superior. Em outras palavras, ela oferece prospecção e matrícula de alunos
sobretudo na modalidade de EAD, inteligência de mercado, assessoria e suporte regulatório, soluções acadêmicas e conteúdos digitais e físicos para outras instituições. Também temos a Saber. Essa marca reconhecida no meio educacional atua no segmento B2C, oferecendo serviços de educação para o ensino básico, com cursos em línguas, além de disputar as licitações do Programa Nacional do Livro e de Material Didático, o PNLD, no Ministério da Educação. Ao todo, são 52 escolas ou geridas por contratos abrangendo um total de 33 mil alunos. E por fim temos a Vasta. Um dos braços da Cogna é a Vasta, uma das empresas líderes em educação básica que mais crescem no Brasil. De um modo geral, ela oferece soluções educacionais e serviços digitais de alta tecnologia às escolas particulares que atuam no segmento de educação básica. Entre as empresas da Vasta, podemos citar o Anglo, o Ético, Plural, English Stars e o Maxi. E a segunda maior posição de Luiz Alves está na Login, a LOGN3, posição de 16,66%, que dão 645.818.680 reais em valor de mercado nesse mês de junho. Uma posição de 12.584.152 e movimentações foram feitas em Login. Foram compradas 127.200 ações, que dão 6.165.440, e foram vendidas 149.083 ações, que davam 7.690.947 reais nesse mês de junho em Login. Olhando desde o seu IPO, ela tem uma desvalorização de 36%, mas isso não muda muito, porque o Luiz Alves fez posições em momentos melhores, nos momentos mais difíceis da empresa, e também ele é conhecido por ser uma das pessoas que conseguiram reestruturar a empresa e botar ela de pé novamente. Nos últimos 5 anos, ela teve uma valorização de quase 1.000%, 952%. No último ano, uma valorização de 30%. Nos últimos 6 meses, 16% de valorização. E considerando o último 1 mês, uma valorização de 7,84%. Ou seja, a gente pode perceber que ele fez posição em os melhores momentos e conseguiu uma valorização muito forte em Login, até porque ele foi um dos que salvaram a empresa, se não o único que salvou a empresa. Porém, a sua posição diminuiu em valor de mercado se ele manteve até agora. Ele deve ter aproximadamente agora 553 milhões, já bem diferente dos 645 milhões que ele tinha no mês de junho. A Login Logística Intermodal atua no planejamento, gerenciamento e operações de soluções para a movimentação de cargas através da cabotagem, complementada por transporte rodoviário. Sendo assim, através de soluções customizadas que vão desde o planejamento logístico até a entrega dos produtos, a empresa consegue proporcionar uma redução de custos logísticos para os seus clientes. Desse modo, dentre as vantagens que a empresa proporciona para os clientes, temos a redução da emissão de CO2 na atmosfera, integridade da carga, flexibilidade e confiabilidade, redução de custos logísticos, dentre outros. A Login Logística Intermodal atua por meio de sua rede integrada que facilita a movimentação portuária e também o transporte porta a porta. Sendo que isso é possível, pois ela conta com uma extensa malha intermodal, o que possibilita a abrangência geográfica de todo o Brasil e do Mercosul. Enfim, os serviços da Login Logística Intermodal são os seguintes: terminal portuário, que envolve a administração e operação de um terminal portuário de containers localizados no Espírito Santo; terminais intermodais, que são operações de terminais terrestres intermodais integrados ao serviço de navegação costeira; e navegação costeira, que é o transporte marítimo que compreende portos localizados na costa brasileira e no Mercosul. Ele é integrado com um serviço contratado para transportes rodoviários de curta distância. E a maior posição de todas de Luiz Alves está na Rail 3 Arrumo S.A., 18,53%, que davam 718.345.291 reais de valor de mercado. Uma posição acionária de 32.357.896 ações, e foram feitas vendas durante esse período. Ele vendeu 3.495.700 ações
que davam R$ 77.389.469 em Rumo. Olhando o gráfico da empresa, a gente percebe que desde o seu IPO em 2004, ela teve uma valorização de 41,30%. Lembrando que antes ela não era Rumo, era ALL. Nos últimos 5 anos ela valorizou 53%. No último 1 ano, 18% de valorização. Nos últimos 6 meses, 20% de valorização. E no último mês, 0,66% de valorização em Rumo. A Rumo S.A. é uma empresa ferroviária de logística do Brasil, que atualmente ocupa a posição de maior operador de logística dentre as empresas do mesmo setor na América Latina. A companhia é controlada pela Cosan Logística e possui concessão de serviços de terminais portuários de ferrovia por meio de atuação de 10 empresas, incluindo suas próprias coligadas e controladoras. A atuação da companhia é voltada para a prestação de serviços ferroviários. O transporte principal da empresa é focado em grãos, cerca de 75%, onde são levados para os principais portos de commodities do Brasil, Santos, Paranaguá e São Francisco. Também, como parte da prestação de serviços focada em elevação portuária, a Rumo está presente no Porto de Santos e São Paulo através da controladora Elevações Portuárias S.A. Dentre os principais serviços oferecidos pela empresa, se destacam o transporte ferroviário, operação de terminais e armazenagem, painéis de oportunidades e logística de containers. Mas enfim, pessoal, essas são as 10 maiores posições da carteira de Luiz Alves atualizadas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.